Em nossa jornada pelos evangelhos, vemos um Cristo nascido através do Espírito Santo. Um Cristo que, mesmo cuidado e criado por homens, estava sendo protegido pelas mãos do Deus vivo. Vemos que o inimigo tenta frustrar os planos do Criador desde o começo, através de Herodes com sua matança, ou até mesmo muito antes disso, desde o Éden, com a queda de Adão. Mas voltando para Belém, vemos muitas crianças inocentes sendo ceifadas na tentativa de impedir a vontade de Deus. Mas um anjo do Senhor direciona Maria e José apontando o melhor caminho. Mesmo que estejamos em dificuldades, se estivermos conectados a Deus, Ele nos mostrará a melhor direção, mesmo que encontremos alguns obstáculos aqui e ali. Se Ele vai na nossa frente, não há o que temer. No decorrer da história, vemos um homem que prepara o caminho, o chamado João Batista, que muito antes, desde o ventre de sua mãe, já se alegrava com a vinda do Messias. Quem é esse que nascera? Esse é aquele que no princípio era a Palavra, que estava com Deus e era Deus, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas e que sem ele nada teria existido. Aquele que ao ver o homem caído, se desfez de toda a sua glória e se moldou limitando o seu infinito num corpo humano finito. Nossa mente não consegue acompanhar tamanha grandeza. Um Deus que é um, mas que também é três, como o gelo que possui três estados, o sólido, o líquido e o gasoso. Esse Deus que se fez homem viveu como homem, sentiu como homem e foi tentado como homem, mas empunhando a palavra, desviou todas as setas lançadas pelo inimigo. Vemos que o próprio diabo sabe das Escrituras, mas ele a usa de forma errada, com as intenções erradas. Infelizmente, hoje em dia, há muitos conhecedores das Escrituras, mas que a usam com más intenções, buscando seus próprios interesses e não os interesses do reino de Deus. Mas Cristo nos mostra que, quando nos posicionamos na palavra da verdade, não há nada que nos derrube, não há nada que nos engane. Nos evangelhos conhecemos um Cristo que fala por meio de parábolas, conta histórias e perfura os corações com a palavra de Deus, até porque ela é uma lâmina que pode ser usada de diversas formas. E quando ele a empunha, vemos que Jesus não veio para trazer a paz, mas veio trazer a própria espada. A espada que separa os filhos dos pais, a espada que separa as filhas das mães, a espada que separa as noras das sogras. Pois por amor a ele, muitos nos odiarão, e por amor a ele, abriremos mão das nossas próprias vidas. Nos evangelhos, vimos um Cristo que fala do reino de Deus, mas também um Cristo que repudia os religiosos. Vimos um Cristo que expulsa demônios, mas que também é expulso pelas pessoas. Vemos um Cristo que estende a mão ao homem, e vemos o homem que fura as mãos do Cristo. Um Cristo que oferece vida, e um povo que oferece morte. Um Cristo que veio pelos seus, mas os seus o rejeitaram. E nesse banquete onde o pão e o vinho são servidos como sua carne e o seu sangue, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem de sua mesa. Migalhas que testificam a fé da mulher cananeia. Ele é o pastor que procura a ovelha perdida, que nos ensina que o último será o primeiro e que o humilhado será exaltado. O pastor que cuida e sara as feridas, mas se ira ao ver que homens vazios transformaram a casa de seu pai num comércio, num esconderijo de ladrões. Os evangelhos nos mostram que não adianta apenas conhecer a palavra de Deus e não a praticar, como faziam os fariseus. Os evangelhos nos mostram que não adianta perdoar apenas uma, duas ou três vezes, mas sim todas as vezes que forem necessárias. Os evangelhos nos mostram o plano perfeito para a redenção da humanidade. Um plano onde o sangue puro de um inocente seria derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Vemos um Cristo que sofre como a gente sofre, que sorri e que chora, que se compadece, mas também se aborrece, que sente a angústia de suar sangue. Vimos um Cristo que ama, mas que é traído, um Cristo que salva, mas é apanhado, um Cristo que cura, mas é machucado, um Cristo que traz vida, mas tem a sua própria tirada. Após toda humilhação passada, até seu último suspiro. Até a terra tremer, até o véu do templo se rasgar, até se passar 3 dias e ele ressuscitar dos mortos deixando um túmulo vazio. Este é o Cristo dos evangelhos, que veio pelos doentes, veio pelo beberrão, pelo ladrão e pela prostituta, veio por mim e veio por você, nos mostrando que há 2 caminhos a serem seguidos, mas só um leva à vida eterna. Um caminho estreito que poucos decidem trilhar, o caminho que tem o seu santo nome.
Jesus, o nome sobre todo nome. Há vários atalhos e bifurcações por aí, que podem até serem atraentes e mais fáceis de se trilhar, mas que no final são caminhos de engano que levam à morte. Mas então você me diz que é uma pessoa boa, que ajuda os pobres e os necessitados, que se doa pelo próximo e paga as contas em dia, e que não precisa que ninguém te salve de algo que você não fez? Você tem certeza que você não fez nada? Você tem certeza que você é bom mesmo? Agir com bondade difere de ser genuinamente bom. A maldade está entranhada no nosso DNA. Somos maus sem querer, e muitas vezes até sem pensar. Somos maus quando ninguém nos vê. Somos maus sem perceber. Deus não compactua com o pecado. Deus é santo, e sua santidade é como a energia de um sol. Se você chegar perto do sol, você morre, não porque o sol é mau, mas porque ele possui tanta energia que nosso corpo não suporta e, consequentemente, se desfaz em pó. Por isso, não há como se aproximar de Deus em pecado. O pecado é o muro que nos afasta dele, mas por amor a nós, ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar e, com sua grandeza, pagar nossos pecados cravados naquela cruz. E é por causa desse sacrifício que hoje temos esse privilégio de nos conectar com o Criador do Universo por meio de Jesus Cristo. Deveria ser você naquela cruz. Deveria ser eu naquela cruz. Mas o amor de Cristo nos alcançou e o seu sangue lavou nossas vestes sujas, que hoje se tornaram mais alvas que a neve. E assim, ligados à videira, seremos capazes de produzir bons frutos. Mas sem a videira, não somos nada. Não passamos de galhos secos pisados no chão. Faça sua decisão. Tome sua cruz e crucifique o velho homem. Mate sua carne todos os dias e viva todos os dias por aquele que morreu em seu lugar, para naquele dia poder ouvir: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ao invés de ouvir: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então busquem enquanto ainda se pode achar. Eu estou falando de relacionamento, não de religião.